Olá, saudações concurseiras! Sou o professor Gustavo Musi e estou aqui na Qualis Concursos para falar para você por que você deve estudar para concursos na área fiscal e na área de controle. Né? É uma dúvida aí que algumas pessoas ainda têm, muitos não conhecem ainda essa área, que nós vamos ver que é uma das mais promissoras aí dentro de concursos públicos, e para que você possa, né, se você quiser, se você decidir, seguir o meu exemplo. Hoje eu sou auditor fiscal da Receita Federal, que é um cargo na área fiscal, nós vamos ver isso. Antes disso, ocupei um cargo na área de controle, que foi de analista de finanças e controle da Controladoria Geral da União. Antes disso, trabalhei ainda no extinto Tribunal de Alçada Criminal do Estado de São Paulo e antes no Banco do Brasil. Só falo os concursos que eu passei, os que eu não passei eu não falo, né? É que é muito comum. O concurseiro, ele vai normalmente acumular mais desaprovações do que aprovações. Faz parte da vida. Não pode desistir, certo? Muito bem. Então vamos ver rapidamente, eu não quero aqui tomar muito tempo seu, para a gente entender por que eu acho que você deve estudar, eu acredito que vou conseguir convencer você, na área, concurso na área fiscal e de controle. Nós vamos ver que existem algumas vantagens que são comuns aos concursos em geral, mas existem algumas características próprias dessas duas áreas que, como eu disse, eu as considero mais promissoras dentro da área de concursos públicos. Então tá lá. Acompanhe comigo aí por que estudar para concurso na área fiscal e de controle. Razões para começar hoje. Primeira coisa, vamos entender aí o que são concursos na área fiscal e de controle, né? Que nem todo mundo tem esse entendimento. Vamos lá. Primeiro, o que é um concurso na área fiscal? Quando a gente fala em concurso na área fiscal, nós estamos falando de concurso na área de arrecadação, fiscalização e administração tributária. Ou seja, relacionado à área de arrecadação de recursos, de recolhimento de recursos por parte da União, do Estado ou do município. Tá? É uma área importantíssima, essencial para o Estado, claro, porque sem recursos o Estado não consegue fazer nada, não consegue investir em educação, em segurança, em saúde, em área nenhuma. Não é? Então a área fiscal é uma área vital de funcionamento para o Estado. E no caso específico da Receita Federal, quando a gente pensa em área fiscal, muitas vezes a gente pensa só na Receita Federal, nós vamos ver que há muitos outros concursos. Você tem também a questão da fiscalização aduaneira, porque a Receita Federal ela também é responsável, junto com outros órgãos, como a Polícia Federal, pela fiscalização das fronteiras. Tá? Então, muita gente gosta de trabalhar na Receita nessa área específica de fiscalização aduaneira. Essa é a área fiscal. Então, pense na área fiscal como sendo aquela área do governo responsável pela arrecadação de recursos, especialmente, aí, claro, os tributos. E a área de controle? A área de controle está relacionada à fiscalização da aplicação dos recursos públicos. Então ela complementa, eu digo que ela complementa a área fiscal. Por quê? A área fiscal ela se preocupa com a arrecadação de recursos, o provimento de recursos para o Estado. A área de controle ela se preocupa com a correta aplicação desses recursos. Porque não adianta o Estado arrecadar muito se não gastar bem esse recurso. Então a área de controle vai se preocupar com isso, verificar se os recursos estão sendo aplicados de acordo com a lei, se está havendo ou não resultados na aplicação daqueles recursos e por aí vai. Tá? Na área fiscal, nós temos concursos na esfera federal, Receita Federal, estadual, que são as secretarias da Fazenda, e na área municipal, que são os municípios. Então todo município tem uma área fiscal, todo estado tem e a União também. A área de controle, nós temos concursos na área federal, Tribunal de Contas da União, e na área estadual, que são os tribunais de contas dos estados. E, especificamente, nos municípios de São Paulo e Rio de Janeiro, nós temos também Tribunal de Contas Municipal, tá? Mas é principalmente federal e estadual. Aí já dá para você ter uma ideia da gama de concursos que você vai ter, nós vamos voltar a isso daqui a pouquinho. Então, entendido o que são concursos na área fiscal e de controle, vamos falar um pouquinho sobre a interligação entre as duas áreas. Por que eu falo delas juntas? Porque, na verdade, apesar de serem, como nós vimos, fins diferentes, a área fiscal se preocupa com a arrecadação do tributo e a área de controle com a correta aplicação dele. Na verdade, essas duas áreas se complementam, conforme eu disse. E isso vai fazer com que muitas das matérias sejam comuns a ambas as áreas. Por exemplo, os alunos perguntam, professor, quanto tempo você estudou para passar na Receita Federal? Eu digo que eu estudei 8 anos e estudei 4 meses, dependendo da ótica. Especificamente para a Receita Federal, eu estudei só 4 meses. Professor, como é que você consegue estudando só 4 meses? Você é um gênio. Não. É que, na verdade, eu já vim estudando para concursos, na área de controle, por exemplo, né? Como eu disse, antes eu ocupei o cargo de analista de finanças e controle da Controladoria Geral da União.
que tinha muitas matérias no concurso que eram semelhantes à da Receita Federal. Então, quando saiu o edital da Receita Federal, eu tive esses 4 meses só para estudar talvez ali umas 3 matérias que não caíam na área de controle. Então, por quê? Porque eu já estava bem preparado. Isso vale para concurso na área fiscal de controle em geral. Estudando para um, você vai estar bem preparado para estudar para o outro, tá? Inclusive, nós vamos gravar um vídeo mais para frente como você deve estudar, porque é o que eu sempre falo. Se o aluno ele tem uma base forte na área fiscal e de controle, quando sai um edital específico, ele vai ter tempo de se dedicar àquelas matérias específicas daquele edital. Agora, para isso, ele precisa ter uma base sólida. Mas vamos lá, continuando, ó. Muitas disciplinas são comuns à área fiscal e de controle e muito mais entre os concursos da mesma área. Por exemplo, dentro da área fiscal especificamente, olha só, cerca de 90%, olha só, 90% das matérias elas são comuns às áreas em geral. Você consegue montar um grupo de matérias que você vai abarcar 90% da matéria que vai cair em qualquer concurso na área fiscal. E aí, quando sai o edital, basta estudar a parte específica. O edital ali, depende, tem 1 mês e pouco, 3 meses, até 3 meses para a prova, dá tempo de você estudar essa parte específica se você já tem uma base boa, tá certo? É verdade, tem concurso, por exemplo, que cai uma matéria, tem concurso que não cai, mas se você estuda uma base, que eu chamo de uma base comum, uma base sólida, você vai estar preparado para qualquer concurso na área fiscal. E na área de controle também. Você vai estar ali preparado ali para prestar concursos que, por exemplo, para Tribunal de Contas da União, Tribunal de Contas estaduais, controladorias, estudando também para a área fiscal, e aí você vai ter tempo para estudar para a área específica quando sair o edital, mas para isso você tem que estar muito bem na parte comum. E quais são aí as matérias comuns, por exemplo, área fiscal e de controle? Ó, talvez haja mais, essas aqui é que eu coloquei aqui numa primeira análise que eu me lembrei. Português, raciocínio lógico, matemático, matemática, direito constitucional, administrativo, contabilidade geral, auditoria, administração geral e pública, administração financeira e orçamentária. São matérias que costumam cair tanto na área fiscal como na área de controle. Então vale a pena você estudar essas matérias, você está estudando, na verdade, para muitos concursos de uma só vez, ok? Continuando, vamos lá. Agora sim, as razões para estudar para esses concursos, né? Respondendo à pergunta aí, que nós começamos aqui o nosso vídeo. Por que estudar para concursos na área fiscal e de controle? Primeiro, claro, né? Não dá para dizer que isso a gente não leva isso em consideração, não dá. Uma das coisas que mais chama a atenção é a questão da remuneração, claro, né? Concursos na área fiscal e de controle são cargos que normalmente pagam muito bem. Via de regra, federal paga bem, estadual, municipal, depende. Tem município que paga bem, tem outros nem tanto. Mas, por exemplo, você tem concursos na área municipal, especialmente capitais e grandes cidades, que pagam, às vezes, até mais do que a Receita Federal, por exemplo, paga, né? Então você tem aí uma faixa, vai variar muito em caso de municípios, mas na área estadual e federal. Você tem concursos, você tem remunerações aí que vão aí de cerca de 12 até 18, 20, 21 mil reais inicial, né? Então, para quem está começando aí no serviço público, olha, não dá para desperdiçar. E é inicial, esse salário ele vai aí crescendo com o tempo. Então, claro, a remuneração é importante. Ah, professor, mas eu acho que a remuneração não vai ser tão boa nos próximos anos. Balela. Essa área precisa pagar bem. Precisa, claro, por quê? Porque, por exemplo, no caso da área fiscal, o cara vai lá fiscalizar um tributo. Ele vai lançar lá, fazer um lançamento, muitas vezes lá de 20, 30 milhões ou até mais. Eu, na minha experiência profissional, já fiz autos de mais do que isso. Às vezes ele faz um lançamento que é mais do que ele vai ganhar a vida toda como servidor. Se o cara não ganhar bem, infelizmente não é todo mundo que tem a firmeza de caráter, por exemplo, né, de recusar, de repente, ali uma proposta indecente feita pela empresa. Então, para você combater a corrupção nessa área, você tem que, é claro, além de punir o mau servidor, você tem que pagar bem. Para que para o cara ele pense 2 vezes. Olha, eu não vou receber essa propinazinha aqui não, porque se eu receber, eu vou perder esse salário bom que eu tenho. Agora, se o cara recebe mal, tende a haver aí, claro, uma dificuldade maior no combate à corrupção. Então, são áreas em que sempre vai se pagar bem. Aliás, a própria Constituição coloca no artigo 37 que a área de fiscalização tributária é uma área que deve ser prioritária no recebimento de recursos. Continuando, a questão da estabilidade, que não é específico para a área fiscal de controle, né? Para os servidores públicos em geral, né? O servidor ele tem essa estabilidade que é importante para que o servidor não seja afastado em caso de mudança do governante.
Porque se o servidor não tiver estabilidade, meu amigo, quando muda o presidente, o governador, o prefeito, ele mudaria toda a administração pública. Isso causaria um prejuízo inestimável ao próprio país. Porque os servidores que vão entrar são todos novos, não conhecem, não têm história, né, de como funciona o órgão. Então essa estabilidade existe. Volta e meia se fala em acabar com a estabilidade. Eu ouço isso, meu amigo, desde antes de começar a estudar para concurso. Não caia nesses boatos. É que nem a história que vai acabar com o concurso público, tá? Vai acreditando nisso. Como muitos acreditaram, deixaram de estudar. Eu já vi pessoas me falarem, olha, antes não tivesse estudado deixado de estudar, antes não tivesse dado ouvido a esses boatos. Portanto, estude, que eu digo para você, tanto a estabilidade como os concursos públicos não vão acabar. No serviço público você vai trabalhar sim, só que você tem a garantia de que você vai trabalhar, vai ser uma demanda de trabalho que é adequada, uma demanda digna. Não como ocorre muitas vezes, né, por exemplo, na iniciativa privada, que quanto mais o cara ganha, mais ele tem que se esforçar de trabalhar, mais ele tem que se dedicar ali ao trabalho e mais ele tem medo de ser mandado embora, porque numa hora de corte de gastos a empresa vai logo olhar os maiores salários, né? No caso do serviço público, você vai ter essa tranquilidade para poder aí compatibilizar a sua vida pessoal com a sua vida profissional. O que mais? Na área fiscal e de controle, nós temos um extenso número de concursos. São muitos concursos, basta você estar atento. Olha só, como eu falei para você, na área fiscal, nós temos Receita Federal, que é normalmente o concurso, né, mais lembrado, mais visto, mas temos muitos outros. Nós temos na área estadual, todo estado tem a sua Secretaria da Fazenda, que tem que fazer concurso para essa área porque a Constituição exige que na área fiscal você tenha uma carreira específica, então tem que ser cargos específicos para a área fiscal. Só aí são mais 27, não é isso? Contando o Distrito Federal. E além disso, todo município também tem a sua administração tributária. E eu estou falando de 5.560 e tantos municípios pelo Brasil afora, tá certo? Como eu disse, nem todos vão pagar uma remuneração aí de 20 mil reais, é verdade? Mas você tem muitos municípios que pagam muito bem e têm muitos benefícios. E fora isso, muito comum, o cara presta um concurso lá, sei lá, para um município que paga 5 pau para auditor fiscal lá tributário. E depois ele vai prestando para outros, porque hoje, como a área de concurso está muito concorrida, se você passa em um concurso, significa que você está bem preparado, estudando mais um pouquinho, você vai passar em outro, né? Então é muito comum, o cara passa num concurso municipal e depois vai migrando para outros, tá? Mas mesmo na área municipal, você tem excelentes oportunidades aí de remuneração. Na área de controle, a mesma coisa. Você tem Tribunal de Contas da União, você tem Tribunal de Contas dos Estados, você tem, no caso, especificamente dos municípios de São Paulo e Rio de Janeiro, o Tribunal de Contas Municipal, e você tem as controladorias, que são órgãos de controle interno, que o Poder Executivo, o Poder Legislativo e o Poder Judiciário tem que ter. E aí, normalmente também, a maioria dos municípios, especialmente ali os médios e maiores, eles têm as suas próprias controladorias também, que são concursos na área de controle. Então, olha só aí quantas oportunidades você tem. Eu digo para você sem medo de errar, essa área fiscal e de controle era que nós mais temos concursos no Brasil. É que muitas vezes o aluno não acompanha, não sai muitas vezes na grande mídia. Isso é bom, né? Porque aí menos gente vai ficar sabendo, menos gente vai se inscrever. Mas você tem muitos concursos excelentes nessa área. Outra razão para estudar para a área fiscal e de controle, eu coloco aqui o reconhecimento da importância pública do cargo, né? Muitos gostam de chamar isso de status, eu não gosto desse nome, tem gente que valoriza mais, outros valorizam menos, mas de fato, né? Como são áreas vitais ao funcionamento do Estado, quando eu falo aqui Estado, nas 3 esferas, União, Estados e municípios, é essencial que esses cargos sejam bem tratados, vamos dizer assim, né? Para que incentivem pessoas de fato a estudar para ele, para que você possa atrair realmente pessoas capacitadas, porque senão quem vai sofrer com isso é o próprio Estado e a população em geral. Então você acaba tendo sim esse reconhecimento público da importância do cargo, como eu disse, para uns contam mais, para outros contam menos, mas eu acho que é algo bem legal. E por fim, você tem também aí outra razão, trabalhar para o bem comum. Isso daqui também vai ser, não vai ser específico para a área fiscal de controle, né? Mas concursos públicos em geral. É o que eu sempre falo para você. Na iniciativa privada, você vai trabalhar sempre para alguém, não é isso? Por mais, ninguém aqui está dizendo que não seja importante. É essencial, o investimento privado ele é mais importante em termos de volume, né, da economia do que o investimento público. É essencial que ele seja incentivado e as empresas privadas estão aí para isso. Mas, no final das contas, você está trabalhando para que alguém se enriqueça, né? Os acionistas, os donos da empresa. Na área pública, você está trabalhando para o bem comum. É o que, para mim, sempre pesou bastante. Como eu disse, nem todo mundo, às vezes, também leva isso muito em consideração. Professor, só estou interessado na remuneração. Desde que você tenha um comportamento ético e adequado no cargo, sem nenhum problema, tá certo?
Mas eu acho que isso é algo que pesa também, isso é legal. Você está trabalhando, na verdade, para a coletividade. Você está trabalhando para construir uma nação melhor, um estado melhor, um município melhor. E isso, como eu disse, vale para concursos em geral, mas na área fiscal e de controle, eu acho que isso se sobressai ainda com mais veemência do que nas outras áreas. Então essas aí são algumas razões para você estudar para concursos na área fiscal e de controle. E eu te recomendo começar quando? Começar ontem, começar o quanto antes. Você já ouviu essa frase alguma vez, né? Daqui um ano você gostaria de ter começado hoje. E é verdade. Comece hoje. Quanto mais cedo você começar, mais rápido você vai atingir o seu objetivo. Não fique protelando. Às vezes a gente fala, eu começo depois que eu terminar o curso tal. Eu começo no ano que vem. Eu começo depois que eu comprar minha casa, comprar meu carro. Olha, e aí a gente vai protelando e a vida vai passando. Né? Então comece desde já a se preparar. E aí nisso eu quero fazer uma pergunta aqui para você. Ó. Que tipo de pessoa é você? Eu coloquei aí. Existem dois tipos de pessoas que buscam aproveitar as oportunidades que a vida lhes traz. É bom, né? Aproveitar as oportunidades que a vida dá. Não desperdiçar oportunidades. Mas o melhor é o seu segundo tipo de pessoa. Aqueles que fazem com que as oportunidades surjam. Porque se você ficar esperando, sentado, é possível até que surja alguma oportunidade na sua vida. Mas não é muito provável e nem será provavelmente uma oportunidade muito boa. Então você tem que fazer a oportunidade acontecer, não é? Não ficar muitas vezes se questionando, se fazendo de vítima por isso, aquilo. Eu, por exemplo, sempre estudei escola pública, sempre. Desde ali o primário, né? Hoje nem se fala mais primário, ensino fundamental 1, ensino fundamental 2. Se fosse também olhar para as minhas condições, eu falaria, também não tenho condições de estudar, não tenho condições de passar um concurso público. E não só eu, muitos outros colegas também passaram pela mesma situação e a vaga está lá para aquele que estiver melhor preparado, para aquele que se esforçar. O que é legal no serviço público é isso, você vai entrar lá não porque você conhece o fulano de tal, não porque o seu nome é da família tradicional ali do município, você vai entrar lá pelos seus próprios méritos, só depende de você. E para isso nós estamos aqui na Qualis para te ajudar nisso. Aqui você tem um plantel de professores selecionadíssimos, nós temos auditores fiscais e outros colegas aí da área pública, excelentes professores, com excelentes materiais. Estamos aqui para ajudar, para apoiar você a alcançar o seu objetivo. E aí eu deixo aí com você, ó, as formas de você acessar a Qualis, as nossas redes sociais. Nós temos aí o nosso site, estamos também no YouTube com eventos toda semana gratuitos para você assistir. Estamos também no Facebook e no Instagram. Siga-nos lá e acompanhe as novidades. Foi um prazer estar falando aqui com você e, como eu disse, comece já para que amanhã você possa colher os frutos do seu esforço, colher os frutos aí do seu trabalho, ok? Vamos ficando por aqui então. Bons estudos, saudações concurseiras e até a próxima!